Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa aula número 2 sobre questões da história de Cabo Frio ao concurso da Prefeitura de Cabo Frio, tá? Então, vamos lá. Primeiramente aqui só vou falar do nosso material, que são mais de 200 questões. Está por quanto, pessoal? Preço promocional para vocês de R$ 9,90. É só clicar aqui na descrição do vídeo, tá? Que vai ter um link para vocês poderem adquirir esse material, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. O litoral de Cabo Frio pertencia a qual capitania? Pausem o vídeo, respondam para vocês voltarem aqui e verem a resposta, tá? Então, vamos lá. Gente, o litoral de Cabo Frio, ele pertencia à capitania de São Vicente. Vamos dar uma olhada. Essa parte aqui tá, é toda baseada naquele material. O litoral de Cabo Frio, que pertencia à capitania de São Vicente, era habitado por quais índios, pessoal? Pelos índios tamoios. Era atrativo para piratas e franceses, que vinham em busca do pau-brasil pelas boas condições locais para a chegada de navios e embarque de produtos. Olha quantas questões podem sair somente desse parágrafo. Pode perguntar para vocês como eu perguntei. O litoral de Cabo Frio pertencia a qual capitania? Era a capitania de São Vicente. Aí pode falar. O litoral de Cabo Frio, que pertencia à capitania de São Vicente, era habitado por quais índios? Pelos índios tamoios. O litoral de Cabo Frio era atrativo para quem? Para piratas e franceses. Piratas e franceses vinham ao litoral de Cabo Frio em busca de quê? Do pau-brasil. E mais o que, né? Pelo pau-brasil e pelas boas condições locais para a chegada de navios e embarque de produtos. Então, são diversas questões. E todo esse tipo de questão está onde? No nosso material, para que vocês gabaritem a história de Cabo Frio. Então, vamos lá, nosso gabarito, letra B. Questão número 2. Qual o governador do Rio de Janeiro que comandou um destacamento de 400 homens que seguiram por terra e mar em direção a Cabo Frio durante a Guerra de Cabo Frio? Como eu disse para vocês, pausem o vídeo e venham a resposta, tá? E vejam a resposta. Nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B, Antônio Salema. Vamos ver? As desavenças entre índios e portugueses teriam iniciado logo no início da colonização, quando as relações começaram a se desgastar. A Guerra de Cabo Frio, em 1575, foi consequência dessa situação. Que situação? O desgaste, a desavença entre os índios e os portugueses, tá? E os portugueses. Como parte dos inúmeros conflitos que concorreram para a morte e escravização de milhares de indígenas no período colonial. O governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, comandou um destacamento de 400 homens das regiões da Baía de Guanabara, São Vicente e Espírito Santo, acrescido de grande contingente de índios catequizados para seguirem por terra e mar em direção a Cabo Frio. Então, o governador aqui foi Antônio Salema. Como no outro parágrafo, olha esse parágrafo, inúmeras questões que podem cair aqui na sua prova, tá? Então, é importante que vocês leiam o material e respondam bastante questões, porque questões podem vir de qualquer parte, são 17 páginas, material que foi deixado para vocês, mas são inúmeras as questões que podem ser feitas, tá bom? Então, leiam e respondam muitas questões. Nosso material de R$ 9,90 tem mais de 200 questões para vocês, tá? Gabarito letra B. Questão número 3. Em qual ano foi criada a cidade de Santa Helena? Pessoal, criado é diferente de instalada, tá? Então, muita atenção. Em qual ano foi criada a cidade de Santa Helena? Nosso gabarito aqui é letra B, em 1615. Após a expulsão dos invasores, foi criada a cidade de Santa Helena em 1615 e construído o Forte Santo Inácio no lugar da Casa de Pedra, edificada pelos franceses no século XVI, onde posteriormente os ingleses haviam se alojado. Então, a cidade de Santa Helena, que depois vai ser denominada Cabo Frio, Santa Helena de Cabo Frio, ela foi criada em 1615. Nosso gabarito aqui, letra B.
Aí eu já trouxe a outra questão para vocês. Qual é a data da instalação da cidade de Santa Helena, Cabo Frio? Qual é a data, pessoal? Nosso gabarito aqui também, letra B, 15 de agosto de 1616. Vamos conferir? A cidade de Santa Helena foi instalada no ano seguinte, em 15 de agosto de 1616, quando passou a se denominar Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio. Eu falei lá na outra questão que era Santa Helena de Cabo Frio, não, é Nossa Senhora de Assunção de Cabo Frio. Então ela foi criada em 1615 e um ano depois ela foi instalada, tá? Nosso gabarito aqui, letra B. Muita atenção nessas pegadinhas. Em 1616, o capitão-mor Estevão Gomes deu início a duas construções. Quais foram elas? O nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra C. A cidade de Santa Helena foi instalada no ano seguinte, em 15 de agosto de 1616, quando passou a se denominar Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio. No mesmo ano, o capitão-mor Estevão Gomes, então, ou seja, em 1616, transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem e deu início à construção da igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção e do Forte São Mateus, visto que a fortificação de Santo Inácio foi considerada vulnerável pelas autoridades do Rio de Janeiro. Então, quais foram as duas construções? Igreja Matriz de Nossa Senhora de Assunção e Forte São Mateus. Nosso gabarito aqui, letra C. Questão 6. Qual produto foi proibido de ser extraído e comercializado, ainda que para consumo próprio, virando na época monopólio da coroa? Cana-de-açúcar, café, sal ou pau-brasil? Nosso gabarito aqui, gente, é a letra C. Em 1631, os portugueses decretaram o estanque de sal. Decorem isso aqui, que eu aposto uma questão da prova aqui. Ou seja, a proibição da extração e do comércio do sal, ainda que para consumo próprio. Essas atividades passaram a constituir monopólio da coroa. Então, em 1631, decretaram o estanque do sal. Nosso gabarito, letra C. Os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal em qual ano? Em 1757, 58, 59 ou 1760. Então, aqui a gente sabe aqui que foi no século XVIII, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é letra C. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Gabarito, letra C. Questão número 8. O início do século XIX foi marcado por relevantes fatos históricos. Então, isso aqui é a partir de 1801, tá? Exceto. Qual o fato que não foi no século XIX, no início do século XIX? A vinda da família imperial, a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, a abertura dos portos ou a independência do Brasil? Só pela questão anterior a gente já saberia a resposta. O que eu falei para vocês na questão anterior? Os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal em qual ano? 1759. E eu disse que era qual? Século XVIII. Então, aqui a nossa pergunta. A expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal não foi no século XIX, foi no século XVIII. Então, o que aconteceu? Quais foram os fatos relevantes? A vinda da família imperial para o Brasil, a abertura dos portos, a independência do Brasil, a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, que é a nossa resposta, que é a resposta, exceto, foi no século XVIII. O início do século XIX foi marcado por relevantes fatos históricos. A vinda da família imperial para o Brasil, elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, a abertura dos portos e a independência do país. Após a independência, a Constituição Imperial de 1824 dividiu o Brasil em províncias administradas por um presidente nomeado pelo imperador. Então, nosso gabarito aqui é letra B. Questão 9. O estanque de sal
foi abolido em qual ano? 1800, 801, 802, 803. Pausem o vídeo e respondam. Nosso gabarito aqui é a letra B, 1801. Em 1801 foi abolido o estanque de sal, após 170 anos de monopólio da coroa. A retomada da atividade salineira ocorreu aos poucos, com a criação de novas salinas e, em certos casos, a introdução de novas técnicas de extração. Então, quanto tempo ficou o estanque de sal? 170 anos, muito tempo, né, pessoal? Nosso gabarito aqui é a letra B. Quem foi o engenheiro enviado pelo governo imperial ao município, que foi responsável por projetar as primeiras ruas do município, no que ficou registrado como o primeiro plano de urbanização da cidade em 1830? Isso aqui é decoreba mesmo, a nossa resposta aqui é a letra D, Major Henrique Bellegarde, não sei se é assim que fala. Nos anos 1830, o engenheiro Major Henrique Bellegarde foi enviado pelo governo imperial ao município, de Cabo Frio, onde projetou as primeiras ruas do município, no que ficou registrado como o primeiro plano de urbanização da cidade. Construiu a Casa de Caridade Charitas, o farol da Ilha do Cabo, o farol da Ilha do Cabo Frio, e fez obras de melhoramento na Boca da Barra, na entrada do canal de Itajuru e sua ligação com o oceano. Olha quantas questões podem sair desse parágrafo, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra D. Muito importante que vocês leiam o material que foi disponibilizado pela banca e respondam muitas questões. Repetição, repetição, que leva à perfeição, e fazem vocês gabaritar as 5 questões da sua prova, tá bom? Então, gabarito aqui, letra D, e a gente encerra por aqui. Como eu falei para vocês, cliquem na descrição do vídeo para vocês adquirirem o material por R$ 9,90, preço promocional, tá? Mais de 200 questões. Então, até o próximo vídeo. Abraços!